13 ao 19 ao 20. Mateus 16, de 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém, queridos? Diga assim comigo: a igreja precisa crescer na revelação. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos mergulhar nesse tempo do fim, tempo da volta de Cristo, o Rei da Glória, é buscar revelação. E o que falta para a igreja do final dos tempos é a revelação do final do tempo. E nós podemos observar no tempo que vivemos hoje, que é o princípio da volta de Cristo, algumas coisas acontecendo. Algumas empresas no Brasil já estão, grandes empresas, já estão adquirindo um chipzinho e já estão colocando nas mãos dos seus empregados um chipzinho. Esse chip é um chip de identificação, para todos os empregados, e nada mais é a sutileza de Satanás entrando na sociedade com a marca do 666, a marca da besta. Só que a igreja, irmão, não está tendo revelação do fim. Eu creio que em breve, eu falei o quê? Que em breve haverá uma grande perseguição da igreja, mundialmente. Algumas leis estão sendo aprovadas nas escondidas, onde nós não sabemos, somos leigos. Muitos não gostam de ouvir, assistir um repórter, uma reportagem. Então as notícias estão chegando. Alguns homens de Deus do governo têm anunciado algumas leis absurdas que podem atrapalhar um culto ou o crescimento da igreja, atrapalhar a adoração. Na verdade, nada pode atrapalhar a nossa adoração a Deus. Mas eu vejo que nós estamos vivendo um tempo que está próximo uma grande perseguição. Existe uma lei que, ela sendo aprovada, nós pastores evangélicos seremos obrigados a realizarmos dentro do prédio da igreja casamento de homem com homem, mulher com mulher, pela lei. Mas o pastor que não fizer isso, ele vai para a cadeia sem fiança, direito à fiança. Para imaginar, querido, o pastor João na cadeia, preso, porque eu rejeitei fazer isso. Quem vai continuar pregando no meu lugar aqui? Só uma mão, duas, graças a Deus, três. Sabe por que os outros levantaram a mão? Eu não quero ir preso. Eu ser preso, ser a bola da vez depois dele. Irmãos, vai chegar esse tempo. O Brasil está vivendo uma liberdade para adorar o Senhor muito boa, é verdade. Mas já vai chegar o dia da perseguição. Mas eu quero perguntar: será que você está tendo a revelação disso? O que falta para a igreja hoje é revelação. E revelação só tem aquele que vive na busca da unção. Eu preciso buscar a unção. Repita comigo assim: eu preciso buscar uma unção.
renovar a unção. Revelação é fruto de uma vida de comunhão com Deus, de busca e intimidade com Deus. Isso é buscar revelação em Deus. Só adquire revelação, só adquire a manifestação da unção de Deus aquele que busca ter uma vida íntima em comunhão com Deus. Então nós, como igreja, nós precisamos buscar isso. Revelação é buscar conhecimento do propósito de Deus para nossas vidas. É fazermos algo para que o reino de Deus cresça na terra. É viver aquilo pelo qual nós nascemos, pelo qual nós vivemos, existimos. Existe um propósito sobre você. Agora, faz assim, querido, um dedo de profeta. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: Deus tem um propósito na sua vida. Não, mas fala com voz de profeta. Fala com voz de profeta assim, ó. Deus, já viu? Presta atenção. Já viu a voz do profeta, querido? A voz do profeta, ele puxa no R, já viu? Deus tem um propósito na sua vida. Isso é a voz do profeta. Deus tem um propósito na sua vida, na sua história. Se tem algo na sua vida para mudar, ele vai mudar através de uma revelação, através da unção do Espírito Santo. E eu falo para você, a igreja do último dia, dos últimos dias, não estou falando dessa igreja que se levantar dos mortos, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, do arrebatamento. Ela precisa viver uma nova unção. E só vive uma nova unção quem busca revelação. Existem pessoas que falam: Senhor, toca em mim nessa noite, eu quero um toque. Meu irmão, quando você vem para um culto e pede um toque, nada mais é, você pede uma manifestação de cura, de libertação, de uma porta aberta, de um milagre qualquer, de uma paz. E você sai daquela reunião, você sai da mesma forma que você entrou. A única diferença é que você saiu abençoado, mas você não saiu com a manifestação da unção para viver uma nova história. Existem pessoas que entram numa reunião como essa somente por causa de um toque, não por causa de uma revelação daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existem pessoas que vêm endividadas, entram numa reunião dessa para Deus Jeová Jireh abrir uma porta, ele abre. Mas entenda, meu querido, você tem que entrar numa reunião dessa com uma perspectiva diferente. Você não pode vir por causa de uma porta aberta, você não pode vir por causa de uma cura, você não pode vir por causa de um milagre qualquer, você não pode vir somente por causa de uma restauração. Você tem que vir para que Deus renove você, libere uma unção sobre você e traga a verdade da tua existência e revele o propósito dele na sua vida. É para isso que eu entro numa reunião dessa, meu querido. Tem pessoas que só pedem um toque. Buscar revelação nada mais é do que adquirir mudança no caráter, mudança em nós. Revelação muda a nossa história. Meu querido, eu sou crente desde 10 anos de idade. Me converti aos 10 anos de idade. Eu tenho 33 anos de batizado, criado na igreja. Minha família, todos são evangélicos. Todos são seguidores da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer nada na minha vida. Aí você deve pensar assim: pastor, o senhor prega assim porque o senhor tem um chamado. Meu querido, tudo bem, mas você também tem um chamado. De repente o teu chamado não é para pregar conforme eu estou pregando aqui nessa noite, mas o teu chamado é para testemunhar para o teu vizinho, é você convidar o teu vizinho para vir para uma reunião dessa. De repente você não tem esse chamado de pregar em público, mas entenda, você pode fazer a diferença aonde você vai, no seu dia a dia. Entenda, meu querido, nós precisamos ser uma igreja com revelação do propósito. E quando Deus me deu uma revelação do propósito que Ele tinha na minha vida, Ele mudou a minha história, porque a revelação muda a nossa história. Quando Deus revela o propósito, isso vem para mudar o nosso caráter. Ele mudou o meu caráter. Se você me conhecesse alguns anos atrás, quando eu tinha meus 20, quando eu tinha meus 25, até meus 27 anos, meu querido, você ia olhar para mim e falar assim: isso aí não vai dar para nada. Isso aí não vai dar para nada na igreja. Isso aí é um problema na igreja. Por quê, pastor? Porque o meu pastor na época falava isso. Isso aí é um cri-cri, é um problema. Eu era levita, mas eu era um problema.
Mas entenda, quando Deus mostrou, quando Ele me deu uma revelação do propósito, caiu as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, eu comecei a ouvir ao Espírito Santo, eu comecei a entender que existia um chamado, e eu precisava dar uma resposta para Deus. Revelação muda o nosso caráter. Revelação é ter o fruto do Espírito dentro de nós. Lá em 1 João 2,27 diz que nós já temos a unção que nos ensina tudo. É uma unção que permanece em nós. É a presença do Espírito Santo que nos marca com a unção da promessa. É o Espírito Santo que nos ensina dentro da palavra todo o processo de transformação. Essa é a unção que não precisa que ninguém vos ensina, porque a própria unção te ensina. É a lei da consciência que vai trazer condenação a você próprio ou não. O que é isso, pastor? Vou falar para você. Eu tenho certeza que você um dia, a tua consciência já falou para você que você pecou. Caramba, pequei. É ou não é? Ou só eu? Isso aconteceu comigo? Ou será que nunca aconteceu com você? Tipo assim, caramba, pequei, não era para pecar. Ah, se o pastor João me vir agora, eu ia para o gabinete. É a lei da consciência, querido. E a consciência é ligada ao espírito do homem. Nós estudamos hoje na escola dominical isso. A consciência nos acusa, nós mesmos. Eu me acuso. E eu lá com 27 anos, já casado, eu casei com 21. Aquela consciência, aquela lei da minha consciência me acusando que eu precisava cumprir o propósito, que eu estava perdendo tempo dentro da igreja, errando, pecando, vivendo fora do propósito. Quando a ficha caiu, Deus começou a mudar o meu caráter. Meu irmão, para você reinar com Jesus, entra no princípio da revelação, cresce na revelação, busca a unção do Espírito Santo, porque para reinar com o Senhor não vai ser qualquer um, não vai ser de qualquer maneira, somente aquele que vive o propósito de Deus. Eu não estou falando que você vai ser pastor. Deus pode te levantar como profeta no ministério. Deus pode te levantar como evangelista. Deus pode te levantar como mestre na escola dominical. Eu não sei como Deus vai agir, mas entenda, você só vai perceber o teu chamado quando você buscar revelação, quando você buscar a unção do Espírito Santo. Entenda isso. Esse texto que eu li de 1 João 2,27, João está alertando a igreja de uma unção que foi liberada sobre nós, que foi o Espírito Santo em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Mas o que ele estava alertando? Ele estava alertando das obras de Satanás. Quando você vai nos capítulos anteriores, ou nos subtítulos anteriores ao capítulo 2, você vai observar que João está alertando a igreja sobre a obra de Satanás e sobre os valores do mundo e também a vida do anticristo. Meu querido, deixa eu falar um negócio. O que já tem de pessoas falando que são Cristo aparecendo, existe um Cristo mexicano aí, que existe milhares de pessoas seguindo ele. E tem um aqui no Brasil que você conhece, que estabeleceu a igreja dele aqui, que é o Henrique Cristo, o meu pai. Você já viu na televisão ele, meu querido? É aquele que não segura o microfone, é a serva dele que segura para ele. É aquele que não desceu sobre as nuvens, ele desceu de avião e pisou na carroceria de um caminhão. A palavra fala que o Cristo verdadeiro, vivo e ressurreto, o Rei da Glória, ele virá sobre a nuvem e não vai andar em cima de uma carroceria de caminhão. Mas por que nós não enxergamos isso? Por que aquelas pessoas que seguem ele não estão enxergando isso? Porque não tem revelação do propósito. Não está tendo a revelação do anticristo, dos últimos dias, das obras de Satanás e dos valores do mundo. Deixa eu falar, Romanos 12, a palavra diz o seguinte, versículo 2: nós temos que ter a mente transformada, nós temos que ter uma mente renovada, e não, meu irmão, nos conformar com esse século. E quando nós temos a mente renovada, a palavra diz nesse texto, Romanos 12, 2, que aquele que vive uma mente renovada, um entendimento renovado do Espírito Santo, ele vai provar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu estou assim, querido, estou provando de tudo de Deus. Deus é maravilhoso. Mas e antes? Antes eu não era ninguém dentro da igreja. Antes eu era um Zé Ninguém dentro da igreja.
Meu irmão, aceitar Jesus é maravilhoso. Você levanta a mão naquele mover de Deus, você aceitou Jesus, foi lá na frente. Agora você precisa buscar. Olha só, eu quero fazer com você conforme Paulo fez para nós, lá em 1 Coríntios 11:1. Ele fala assim, ó: um homem que tem revelação do propósito, como Paulo, ele fala assim: sede meus, como eu sou. Deixa eu chamar a responsabilidade para mim aqui agora. Olhe para mim, você que é ovelha desse ministério, eu quero fazer como Paulo para você. Eu não sou maior do que Deus, nem melhor que Paulo, mas eu creio que eu sou um homem de Deus e tenho convicção disso. Eu falo para você: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje eu posso falar isso para você, mas quando eu tinha meus 27 anos eu não podia falar. Quando eu tinha 27 anos eu falava para meus amigos assim: aí mano, vai para a igreja, não olha que eu faço não, mas vai para a igreja. Ah, meu querido, isso é crente sem revelação, sem unção. Mas um crente cheio de unção e fala assim: aí olha para mim, olha para mim, faz o que eu faço. Diogo, faz o que eu faço, Diogo. Olha para mim, a partir de hoje você comigo. Faz o que eu faço. Juninho, olha para o Titi aqui, faz o que o Titi faz. Carlão, sede meus imitadores. Meu querido, não é soberba, é responsabilidade do chamado. É buscar revelação e o crescimento da revelação. Entenda, querido, só seremos livres das obras malignas adquirindo a revelação do Espírito Santo. Crescer na revelação é crescer na unção de Deus. E a unção de Deus, ela é o quê? Ela é renovadora. A unção de Deus traz transformação. A unção de Deus nos leva ao propósito. Uma pessoa cheia de unção contagia a outra. Quem aqui está cheio de unção? Toca na pessoa que está do teu lado aí. Vai lá, libera o que você tem aí, irmão. Toca. Fala assim: receba aí agora. Não, agora fala igual o profeta, igual o profeta. Olha como é que o profeta falou, receba. Quem gosta de assistir Marco Feliciano? Já assistiu Marco Feliciano? Hoje ele estava assistindo, saindo daqui no celular da minha esposa, tem uma mensagem. É assim mesmo: receba. É o profeta, querido, é o pentecostal. Quem aqui é pentecostal? Agora toca no irmão, agora faz assim, fala lá: recebe aí o que eu tenho. Uma pessoa cheia da unção, ela se torna canal para transformar outra pessoa. Está entendendo, querido? Você pode povoar esse salão aqui, transformando, sendo um canal de transformação. Deus quer te usar, querido. Deus vai usar você. Revelação do que, pastor? Só vai ter revelação do propósito aquele que anda no Espírito. Lá em Gálatas 5,16 fala o que? Andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne ou da alma, o desejo pecaminoso. Quando nós andamos no Espírito, nós eliminamos o desejo do pecado. Só tem revelação quem abandona o pecado. Só anda em intimidade com Deus quem não anda em pecado. Só anda em comunhão com Jeová quem não anda em comunhão com o pecado. A unção, meu querido, de Deus é para nos santificar. Agora, pastor, eu preciso ter revelação do quê? Você precisa ter revelação do que você é em Deus. Quem aqui tem convicção do que você é em Deus? Isso aqui fala de identidade, meu querido. Identidade. A palavra fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, lá em Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. Testificar é confirmar: você é filho de Deus. Tudo diz que você é filho de Deus. Então entenda, querido, isso fala de identidade. Pastor, como é que nós conseguimos vencer Satanás? Com a nossa identidade em Deus, como Cristo venceu no deserto. Você sabe muito bem que a palavra diz lá em Mateus 4 que Jesus passou pelo deserto quantos dias? Quantos dias ele passou no deserto? 40 dias e 40 noites. Ele jejuou. Satanás se apresentou para ele no deserto. Deixa eu abrir parênteses. Não aconteceu com você também? Quando você entrou nesse deserto, você está vivendo, Satanás não chegou? Chegou ou não chegou para te perturbar no deserto? Deserto é a tribulação que você está passando. Satanás se apresenta nessa hora. Agora, sabe para que Satanás se apresenta nesse momento do teu deserto, da sua luta, da sua dificuldade? Para provar
quem você é, para provar a sua identidade. Porque 3 perguntas a palavra lá em Mateus 4 fala, Satanás perguntando para Jesus, ele fala assim: se tu és mesmo o Filho de Deus. O que ele está falando? Se tu é mesmo, se você tem mesmo a identidade de Filho de Deus, então faz um negócio aí. Você está com fome, não está? Transforma pedras em pães. Quem tem revelação não dá qualquer resposta para Satanás. Satanás estava doido que Jesus fosse lá e transformasse o pão, mas Jesus falou algo aonde ele tinha revelação. Repita comigo assim: toda revelação do propósito nós recebemos na palavra. Sabe o que Jesus respondeu? Mas Satanás, está escrito. Ele falou: o que está? Aonde? Na palavra. Lá em Deuteronômio ele diz a resposta: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a revelação, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você quer vencer a crise no teu deserto, viva o propósito de Deus, dando resposta certa ao diabo. Meu irmão, a resposta certa que nós damos para o diabo, para Satanás, é a palavra de Deus. Em outras palavras, você está no deserto. Quem vive um deserto, se você está no deserto, você tem convicção de que você é em Deus, sabe da tua identidade, nunca aceita as artimanhas de Satanás. Não entre na dele. Só tem uma forma de não entrar na dele: Bíblia. Aí depois ele faz o que? A segunda. Aí, se tu és mesmo Filho de Deus, em cima do penáculo, se a joga daqui abaixo, porque está escrito: darás ordem aos teus anjos, eles vão vir te proteger. Jesus pulou? Ele falou assim: mas também está na não tentarás o Senhor teu Deus. A Satanás, vou na terceira vez, agora eu pego ele. Se tu és mesmo Filho de Deus, se é mesmo essa a sua identidade de Filho de Deus, está vendo isso aqui tudo? Te dou uma casa linda na praia, te dou um Land Rover, é Land Rover que fala? Um Land Rover. Eu te dou uma Hilux, tudo isso é meu. Eu te dou uma Ferrari zerada. Eu te dou, mas o que? Eu te dou muito dinheiro. Eu te dou mulheres lindas. Lindas. Se você se prostrar diante de mim e me adorar. Você sabe qual foi a resposta de uma pessoa como Cristo, que entende a revelação e dá resposta para Satanás positiva na Bíblia? Sai daqui, Satanás, vai-te embora, porque está escrito: somente a Ele adorarás e a Ele cultuarás. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você. Satanás, ele está oferecendo para as pessoas dentro da igreja muitos valores desse século, poderes e posições. Existem muitos evangelhos caindo na cilada de Satanás. Sabe por quê? Não tem convicção da revelação do chamado. Não vive a unção do Espírito Santo. Agora você precisa saber o que também, não só da sua identidade, do que você é em Deus. Você precisa receber o amor de Deus. Você só vai entender se você receber o amor de Deus, ou se você aceitar, porque Ele está te dando, Ele está te oferecendo em Cristo. Receber o amor de Deus nada mais é do que viver uma vida de restauração. Meu querido, Deus quer restaurar todos os princípios da sua vida. Deus quer restaurar a família, Deus quer restaurar ministério, Deus quer restaurar tudo. Mas entenda, você precisa primeiro receber esse amor que vai restaurar você. Esse amor que veio demonstrado na cruz em Cristo veio para restaurar o homem na comunhão com Deus. Outra coisa que nós precisamos receber e ter revelação é da graça. O que é graça? É favor que ninguém merece, mas Deus quis nos dar graça. Outra coisa nós precisamos entender nessa revelação: o que é o poder de Deus em nós. O poder de Deus em nós é a autoridade contra Satanás. Meu querido, quem acha aqui que o inimigo está te perseguindo, diga amém. Diga glória a Deus.
tem que ser perseguida. Porque se você não der de frente com Satanás, é sinal que você está andando na mesma linha que ele. Então ir contramão é choque. É choque. E você tem que ir na autoridade. Agora imagina um crente sem autoridade. Imagina um crente sem autoridade. Imagine, meu querido. Imagine você sair de um culto, chegar na esquina, uma pessoa ficar endemoniada na sua frente. Você volta correndo porque o pastor ainda está na igreja. Pastor, oi, corre aqui. Por quê? Vamos ali rapidinho. Fazer o quê? Lanchar? Não! Tem um demônio ali. O que tem? Tem que expulsar. Então vai lá. Não! Só vou se o senhor for. Esse negócio é para pastor, não é para gente. Se é para o senhor, é para pastor. Meu querido, quando você chegar numa reunião diabrada, se é que tem essa reunião diabrada, mas quando você chegar numa reunião dessa dos demônios, você já tem que chegar, porque aonde eles estão é só trevas. E quando você chega, chegou o Filho da Luz. Meu irmão, eles vão olhar para você, eles vão falar conforme falou com Jesus: que tem eu contigo? Que tem eu contigo? Eu sou ele. Que tem eu contigo, mulher? Você veio nos atormentar? Aí ele: vim, em nome de Jesus. Eu vim te repreender na autoridade de Jesus, porque eu recebi no culto ali uma revelação, que eu sou aqui na terra a autoridade de Jesus. Eu sou a autoridade de Jeová. Agora, em nome de Jesus, sai. Vai sair. Com esse sai seu aí, mano, vai sair voado. Agora, ele pode sair voado ou pode sair já destruído. Vai depender do teu. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Agora queimou ele. Agora queimou. Autoridade. Agora entenda, você precisa ter revelação disso, andar na unção. E quando você tem revelação de tudo isso que eu falei, de quem você é, do amor de Deus por você, da graça de Deus por você e do poder que você tem nele, você então tem um desejo no seu interior de viver para ele. Uma pessoa consagrada, uma pessoa renovada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem um desejo de viver para Deus. E viver para Deus é perder a sua vida por amor a ele. É você entrar numa caminhada de sacrifício pelo Evangelho. Quem não tem essa revelação não vive para Deus. E viver para Deus requer alguns princípios. Quem não tem essa revelação jamais dará uma resposta ao chamado de Deus na sua vida. Sabe por que muitos não estão dando resposta para o chamado de Deus na sua vida? Porque, meu querido, a vida no mundo é muito boa, maravilhosa. Ah, pastor, eu estou muito cansado, eu não posso hoje, eu não posso, porque eu estou cansado demais, não posso. Irmão, quando você fala que não pode, por causa de cansaço, você está dando uma resposta negativa. Está entendendo? Você lembra o dia que eu vim pregar aqui com diarreia? Quem estava aqui? Pô, aquele dia eu estava suando aqui, eu já sou natural, mas aquele dia estava demais. Preguei com febre, dor de cabeça, diarreia e vontade de vomitar. Mas preguei. Passei mal sexta, sábado, domingo. Mas preguei. Por quê? Era porque eu era pastor? Não, porque eu declarei em mim mesmo para Satanás ouvir que ele não vai parar a obra de Deus que Deus tem na minha vida. Com diarreia ou sem diarreia, meu irmão, vou estar pregando. Vou estar ministrando. E Deus vai me ajudar. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É só você repreender na hora todo mal. E quando você chega em casa, você sai voado. Mas aqui, o Senhor segura tudo, o Senhor resolve tudo, a palavra sai. Porque uma pessoa compromissada com o reino, ele tem desafio constantemente. Porque é compromisso com o reino. Eu não tenho compromisso com o homem. Eu não venho aqui por causa de você. Eu venho aqui por causa do reino.
É por causa do reino. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Sabe por que você está sentado aqui nessa noite me ouvindo? Porque o Espírito Santo te trouxe. Amém. Ele te trouxe, não foi eu, você não veio por causa de mim, você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Ele quer falar com você, Ele quer adestrar você, Ele quer renovar você, Ele quer revelar você para você, Ele quer fazer algo em você, Ele quer te elevar, Ele quer te dar autoridade, Ele quer repreender Satanás através de você. Então Ele fala assim: vai, porque eu tenho algo para você. Glória a Deus. Você não veio aqui porque o pastor é lindo, bonito. Você veio porque você necessita desse Deus maravilhoso. Meu irmão, se você olhasse o cansaço do seu corpo, você não estaria aqui, não é verdade? Não estaria. Mas sabe por que você veio? Primeiro, você tem uma identidade de Deus dentro de você, o Espírito Santo. Você ama Ele, você entende que Ele é tudo na sua vida e que aqui Ele vai te renovar. Glória a Deus. Entenda isso, querido. Deus tem algo para a sua vida. Fala assim: Deus tem algo para a minha vida. Aleluia. Romanos 8,5 fala: os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne. Quem quer cogitar, pensa. Então entenda, meu querido, a palavra fala que nós temos que andar no Espírito, porque quando nós andamos no nível da carne, nós só vamos pensar nas coisas da carne. Quem quer pensar nas coisas da carne? Da nossa necessidade. Da nossa necessidade, querido. Aquilo que vai satisfazer a nós mesmos e não a Deus. Mas quando nós pensamos nas coisas do Espírito, cogitamos nas coisas do Espírito, nós só pensamos nas coisas espirituais. Lá em Colossenses 3, de 1 a 4, mas no versículo 1 fala assim: buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, ou buscai as coisas que estão em Deus. É isso que nós temos que nos prender, das coisas do alto, do reino. Isso é o que? É um nível de crescimento na consagração e santidade. Duas coisas que nós não podemos negociar na igreja. Pega a benção. Duas coisas que nós não podemos negociar na igreja: é a nossa consagração e a nossa santidade. Uma vez que você se consagrou a Deus, consagrou para ser. Uma vez que você decidiu ser santo, é para andar em santidade. Entendeu? Quem decide ser guiado pelo Espírito Santo tem a vida transformada, recebe cura, recebe libertação, é renovada. Entendeu? Não ter revelação é apenas você ter na mente um monte de informações religiosas. Isso tem muito na igreja, pessoas com muitas informações religiosas, mas que não trouxe transformação. Pastor, me diga aí o que é uma informação religiosa na mente. O crente não pode beber cerveja, o crente não pode beber cachaça, o crente não pode fumar, o crente não pode adulterar. O crente é informação, mas nunca entra no nível. O crente tem que se consagrar, o crente tem que renovar na santidade. Não vive nesse nível. É informação religiosa na mente. Receber um toque é viver um momento maravilhoso que logo passa. Com a revelação, recebe isso aí, ó. Com a revelação, podemos transcender a vida cristã normal e ampliar nossa visão e alcançarmos um nível maior de fé. Transcender a vida cristã normal, meu irmão, é você sair desse nível que você está hoje e viver no nível mais espiritual. Revelação traz isso. Você sai do natural e anda no espiritual. Você avança na fé. O que é isso, pastor? É o que nós cantamos e ministramos. O cristão verdadeiro que anda em consagração e santidade, no tempo da tribulação, ele vê depois da tribulação. Sabe o que Jesus viu lá no Getsemane? Sabe qual a visão que Jesus teve no Getsemane? Ele viu depois da cruz, querido. Porque lá no Getsemane, foi ele decidir ser santo, ele decidir ir para a cruz, foi o lugar que ele deu resposta ao chamado. E Jesus lá na cruz, ele decidiu, no Getsemane, ele decidiu ir para a cruz, ele decidiu passar pela cruz. Sabe por quê? Porque ele viu depois da cruz. Você quer saber o que Jesus viu depois da cruz do Getsemane? Você quer saber? Ele viu você. Ele viu você 2000 anos depois. Ele viu o que? Se eu for para a cruz, se eu não rejeitar o caminho da cruz,
muitas pessoas se converterão, muitas pessoas serão renovadas, muitas pessoas conhecerão o Pai através de mim. Então eu não vou desistir da cruz, eu vou até o final. Pessoa consagrada que vive na santidade, ele enxerga depois da cruz. Uma perguntinha para você: já parou para perceber se houve mudança na sua vida depois da sua conversão? Ou se você retrocedeu na fé? É para você parar e pensar. Lembra o texto que nós lemos no início? Jesus chega para os teus discípulos e fala assim: ei, que dizem por aí que eu sou? O que é que os discípulos falaram para ele? Tu és um profeta, és Elias, és Jeremias. Na verdade, aqueles que falaram isso, eles não tiveram nenhuma revelação de Cristo. Somente um. Eu falei quantos? De 12, somente um. Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: que isso? Jonas, não foi de carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que te revelou no Espírito. E sobre essa pedra vou edificar a igreja. O Senhor Jesus está falando: a igreja só vai ser edificada, só vai ser uma igreja prevalecente sobre o princípio da revelação de quem Cristo é. E eu pergunto para você: quem é Cristo para você? Aqueles outros estavam cheios de informações, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de revelação, querido. Nós temos que andar no Espírito, estar cheio. Agora, princípios para obter revelação: primeiro, ter um coração consagrado a Deus. Lá em Juízes 16, 20, 21 fala de Sansão. Sansão era um jovem consagrado, e o sinal da sua consagração e do poder de Deus que estava nele era luz, cabelos longos. Era ali o sinal de consagração. Mas a palavra fala que Sansão, ele se deixou ser dominado pelas coisas do mundo, chamado Dalila. Sansão se tornou um homem dominado pelo prazer da carne. E ser dominado pelo prazer da carne é revelar o segredo da unção. A palavra diz que aquela mulher descobriu o segredo e cortou o cabelo de Sansão, e Sansão perdeu a unção, Sansão perdeu a consagração. Todas as vezes que nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, uma nuvem escura vem sobre nós, tornamos cego espiritual. Quando você deixa que as circunstâncias quebrem a tua consagração e a tua santidade, é normal vir a cegueira espiritual na sua vida. É normal. E lá em 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitos hoje estão cegos, sem a revelação de quem é Cristo. Por quê? O Deus desse século cegou essa geração. Pastor, quem vai fazer a diferença? Eu e você. Diga assim: eu vou fazer a diferença aonde eu estiver. Agora, o princípio para se obter revelação: ter um coração ensinável. A palavra diz em 2 Coríntios 2:18 que nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, nos ensinam princípios, nos ensina algo. E muitas das vezes, querido, o nosso coração se torna soberbo, altivo. Nos achamos que nós somos melhores do que os outros, nós somos melhores do que Deus, nós somos mais espirituais, nós não podemos aprender com o menor da casa. Muitas das vezes nós somos soberbos, altivos, porque nós não precisamos de que ninguém nos ensine. Meu querido, deixa eu falar um negócio. Deus, Ele quer nos ensinar em todo o tempo. Ele quer nos ensinar quando nós passamos pelo deserto, querido. Passar por uma transformação é buscar ensino. Quanto mais buscamos aprender, mais nós crescemos na revelação. Quer ver um negócio? Qual é o lugar melhor para nós aprendermos a palavra de Deus?
aprendemos muito a palavra de Deus? Na escola. Só que na igreja se chama Escola Bíblica de Domingo, ou Dominical, EBD. Todo domingo nós estamos aqui, ensinamento, palavra de Deus, revelação, riqueza da palavra sendo revelada. E aonde você está? É para você meditar. O que você anda fazendo domingo de manhã? Um dia que nós consagramos para estar em comunhão na casa de Deus. Meu querido, nós temos que andar em humildade e sempre buscar aprender com Deus. Outra coisa, nós precisamos ter um coração limpo. Mateus 5,8 fala que os limpos de coração poderão ver a Deus. Nós só vamos ver a Deus quando o nosso coração se torna limpo. Limpo de quê? De todas as mazelas, de tudo aquilo que é mágoa, ferida da alma, tudo aquilo que nos aborrece. Nós temos que lançar sobre Deus, nós temos que perdoar as pessoas, andar com o coração limpo. Meu irmão, muitas pessoas vêm para a igreja sobrecarregadas no seu interior. E quando a palavra é pregada, ela entra no ouvido e sai no outro. Ela entra vazia e sai furada. Ou enche, chega ali, é balde furado. Ela não adquire conhecimento do dia a dia. Se o teu coração está sobrecarregado, deixa hoje o Senhor limpar ele, arrancar todo o mal, toda a mágoa, toda a ferida, todo o rancor, tudo que está ruim aí dentro pesando você. Deixa ele limpar o teu coração, porque a palavra diz em Mateus 5,8: somente os limpos de coração poderão ver a Deus. É por isso que dentro das igrejas muitos não estão conseguindo ver a Deus, porque o coração está sujinho. Coração sem véu. A palavra diz em 2 Coríntios 3, de 15 a 17: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Quem que está falando aqui, meu querido? A liberdade espiritual é nós sairmos da religiosidade. A palavra está falando o seguinte: quando a palavra de Deus é lida, as leis, vamos voltar para as leis sobre Moisés, parece que há um véu tapando, e ninguém está enxergando a vida do Messias, ninguém enxergou a graça em Cristo, ninguém possui ou se tornou possuidor do amor de Deus em Cristo. Meu irmão, naquele momento que Cristo se manifesta, os judeus ainda não criam, não estavam acreditando que era o Messias, eles estavam acreditando que o Messias ainda ia se manifestar, senão ninguém prenderia e crucificaria Jesus. É um véu que foi posto, é uma visão que foi tapada, bloqueada. A revelação não acontece por causa da religiosidade. Religiosidade, querido. Certa vez eu fui pregar numa igreja que eu era membro, e eu cheguei no gabinete do pastor, que ele tinha o costume de levar a gente para o gabinete, tomar um cafezinho, comer um almoçozinho antes e orar junto. Eu fiz uma pergunta, uma igreja tradicional: e aí, varão? A palavra é fogo. A palavra que Deus está dando aqui, a galera do louvor, que eu levei o louvor da Peniel, da Matriz, é um negócio meio de balançar, bater palma, dançar, pular, correr, gritar, assobiar. Aí eu falei assim: pastor João, fica à vontade. Ele falou assim mesmo: porque o véu foi retirado, a religiosidade não existe. O que Deus mandar você fazer, você faz. Oh, meu Deus. Era uma igreja tradicional que, se você batia a palma, meu pai era diácono, a gente batia uma palminha lá na juventude, ele olhava, tipo assim, vai pro gabinete do pastor. Meu irmão, se você desse um glória a Deus baixinho, os irmãos olhavam com você assim, tipo assim: eu vou te expulsar daqui. Agora para imaginar, Nadir, Ieda, pastora Joyce, pastora Rosa, essa galera lá, pensou, Vivi, você lá. Aí naquela unção começa a fazer isso aqui, ó. Já pensou? A gente está cantando lá, e o poder de Deus está no louvor. Aí eu pergunto para você:
Se numa reunião dessa, que você vai visitar uma igreja tradicional, o Espírito Santo que está dentro de você te conduzir a uma adoração em liberdade, o que você faz? Não, aqui não, porque aqui não pode. Meu querido, aonde o Espírito do Senhor está? Aonde o Espírito do Senhor está? Aonde o Espírito do Senhor está? Meu querido, quando estou em tua presença, meu irmão, tem lugar, meu irmão, tem lugar que você vai cantar uma música dessa, não tem nem graça, tem graça. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Que liberdade é essa? O coração ainda está posto o véu. Eu quero liberdade do Espírito. Deus está falando para você falar em língua. Deus está mandando você profetizar. Então entenda, o véu já foi arrancado de você? Já foi arrancado o véu? Você pode começar a dar glória aí agora? Você pode glorificar a Deus? Você pode exaltar o nome do Senhor, meu querido? O véu foi retirado. Aonde o Espírito Santo está, há uma liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Coração sem véu. O que é isso, meu querido? A palavra fala que havia um véu separando o santo lugar do santíssimo lugar. O santo lugar é um lugar onde nós tínhamos o crescimento de comunhão da palavra, a oração. O fogo de Deus estava no candelabro, mas eles tinham que passar o véu até o santíssimo. Por quê, pastor? Era um lugar da comunhão, era um nível maior, aonde muitos não estão chegando por causa da religiosidade. Tem muitas pessoas falando assim: pastor, tá bom ficar aqui no santo lugar, porque aqui tem palavra, aqui tem oração, aqui as 7 chamas está acesa, o Espírito de Deus está fazendo. Mas, meu querido, Deus quer te levar além do santo lugar, porque no santíssimo lugar é onde a glória de Deus vem e fala assim: eu estou contigo, você é meu. Hoje nós estamos na comunhão e intimidade, é santíssimo lugar, meu querido. O véu, a palavra diz que quando Jesus foi crucificado, o Senhor Deus lá de cima rasgou o véu de cima para baixo. Por que, pastor, de cima para baixo? Porque de baixo para cima ia representar que era algo humano. Por isso que Deus falou assim: hoje, por causa do meu filho morto, mas que ressurgirá, eu rasgo o véu. Eu hoje em Cristo, meu filho, eu passo novamente a ter comunhão com o homem. Consagra-te a mim, homem. O Senhor estava falando isso, querido. O véu foi rasgado. Entra na comunhão, porque na comunhão, é na intimidade com o Senhor que você vai ter revelação daquilo que você é nele. O que está faltando hoje para a igreja, pastor? Intimidade com Jeová. Intimidade com Jeová. Então fala assim: a partir de hoje, o meu coração será arrancado dele toda religiosidade. Diga assim: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Para encerrar, querido, aqui está a coisa que nós precisamos para obter revelação e crescermos na revelação. Está cheio da palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua, é luz para o meu. Meu irmão, o que isso quer dizer para nós? Revelação, isso vai nos deixar de pé. Lâmpada para os meus pés é nos deixar de pé. O que nos deixa de pé é a revelação da palavra e do propósito. Revelação nos fará caminhar seguro e confiante no Senhor. Revelação vai clarear a nossa jornada. Revelação vai tirar todas as trevas do caminho. Revelação não vai deixar a gente tropeçar, cair ou voltar atrás. Diga assim: eu quero revelação, Senhor. Diga assim com fé: Senhor, revela-me o teu coração nessa noite. Fala assim: eu quero hoje deitar na minha cama e eu quero continuar ouvindo a tua palavra. Diga assim para ele: nesta noite eu quero sonhar com o Senhor, eu quero sonhar no Espírito Santo. Diga assim: Senhor, nesta noite, dormindo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser incendiado pelo Espírito Santo, eu quero ser renovado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode liberar as suas mãos e aplaudir ao Senhor neste lugar. Eu
convido a você a ficar de pé agora. Oh Deus. Aleluia. Meu querido, nós precisamos buscar revelação em Deus. Diga comigo assim: Jesus não morreu à toa. Quantos aqui estão vivendo uma comunhão com Deus? Eu quero convidar você. Nós vamos encerrar o culto nessa noite ceando ao Senhor. Se você é de outro ministério, você é batizado, você está bem na comunhão com Deus, você e Deus, mas também você e o teu ministério onde você congrega, você também pode cear conosco nessa noite. Se você ainda está afastado, ou se você ainda não é batizado, vai chegar a sua vez. Mas entenda, querido, alguém poderia pedir para trazer aqui os elementos?